médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Bom, agora 8h17, voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Você que nos acompanha aí, muito obrigado, seja bem-vindo sempre. Para quem está chegando agora também, muito bom dia. Já fizemos aqui na primeira parte do programa a entrevista com a Thalíria Petroni, deputada federal, a terceira deputada com a maior votação do estado do Rio de Janeiro. Teve 198.548 votos. E ao longo da semana, é claro, a gente tem outros convidados. Amanhã, feriado, a nossa bancada completa estará aqui também, né, para analisar pesquisas, números, essa coisa toda. Até mesmo para a gente conversar muito mais sobre os erros cometidos pelas pesquisas, se é que podemos afirmar que isso são realmente erros. Enfim, amanhã a gente vai estar abordando isso aqui de forma bem ampla e tentar entender o que está acontecendo nesse momento político no país. Eu tenho um pensamento formado sobre isso e a gente vai expor isso tudo aqui amanhã nessa bancada, mas só uma préviazinha hoje do que teremos amanhã para ficar um gostinho aí de quero mais. Voltamos aqui no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Nas manchetes aqui do portal folha1.com.br, destaco aqui: adolescente atingida por bala perdida em Guarulhos morre no Hospital Ferreira Machado. Homens em uma moto teriam passado atirando a esmo e atingido a vítima, que estava na janela da sua casa. Atleta de Búzios acusa dirigente do Goita de injúria racial. Rodolfo Laterça e Carlos André prestaram depoimentos na 134 DP. João Viana começa a ser desocupado após anunciar encerramento de atividade. Em carta aberta, a Liga Espírita de Campos anunciou o fechamento. Homem baleado em frente à escola do Parque Guarulhos. E para fechar, IPEC aponta Lula com 51% e Bolsonaro vai a 42% no segundo turno. Levantamento mostra estabilidade em relação aos números divulgados na semana passada. Bom, meu caro Arnaldo Neto, esses são os números e os temas principais aí. Só queria te fazer uma pergunta, Arnaldo. Ontem a gente conversava aqui com o subsecretário de Fazenda e ficou para hoje na Câmara, vai ser logo mais à tarde, esse refis. Teve alguma novidade de ontem para hoje? Aí eu entro com o Aloysio para fechar já o programa, falando sobre esses dados aí dessa última pesquisa. Hein, Neto? Teve então alguma mudança? Oi, Nogueira. Teve alguma mudança de ontem para hoje, lá nos bastidores? Está esperando a confirmação da pauta, mas tudo indica que realmente o projeto do refis entre na pauta de hoje. Como eu disse ontem, é uma pauta positiva, inclusive foi uma indicação legislativa da oposição também. O vereador Rafael Twin fez uma indicação legislativa cobrando do executivo esse refis. Como pauta positiva, pode e vai ser discutida, pode ter propositura de emendas, mas a tendência
de aprovação para que o Refis comece na próxima semana, possibilitando aí a todos os contribuintes do município que possam parcelar seus débitos e, inclusive, com descontos em multas e juros que chegam aí a 90%, né, pelo que a gente conversou ontem com o subsecretário de Fazenda aqui de Campos. Agora, os bastidores da Câmara de Campos estão mais em movimentação, digamos assim, em relação à eleição da mesa. Agora que passou essa disputa a deputado estadual, o prefeito Vladimir sai fortalecido das urnas com o resultado da votação do Bruno Dauaire, mas o Rodrigo Bacelar, o grupo do Bacelar, também sai fortalecido. Sim, em Campos, com uma eleição talvez abaixo do esperado, mas no estado do Rio de Janeiro, no contexto geral, sai fortalecido e já voltou à Secretaria de Governo do estado do Rio de Janeiro. Então, as articulações continuam. Nós vamos conversar na quinta-feira com o vereador Tiago Rangel, que é deputado estadual eleito. Há burburinhos aí de que Tiago poderia renunciar antes, que Tiago renunciando já é mais um voto mais do que garantido, não que Tiago não esteja garantido, né? Mas seria o Dr. Edson Batista que assumiria, um garotista histórico, né? Alinhado com o grupo do Vladimir, e os diálogos estão acontecendo. Na semana passada teve a extinção dos processos de cassação, até mesmo porque esses processos deveriam passar pelo plenário, e no plenário os que estavam sendo cassados são maioria, né? Eram 13 dos vereadores da atual legislatura. Então como deveria passar para o plenário, tem essa composição toda em relação à questão da mesa, você tem aí uma movimentação que acabou extinguindo esses processos. É claro que a oposição tem maioria ainda, sabe? Não dá para descartar, são 14 vereadores alinhados com o grupo dos Bacelar. Marquinhos Bacelar é ainda o favorito à presidência da Câmara, mas o governo não desistiu. O governo quer a presidência da casa, o governo quer manter o presidente, a tendência é de tentar manter o Fábio Ribeiro presidente. E nessa composição, pelas informações que eu consegui, há a possibilidade de oferecer o segundo maior cargo da casa ao grupo do Bacelar, que é a primeira secretaria, mais a segunda vice dentro da composição da mesa. Mas é difícil, como que você tem minoria e quer ficar com o principal cargo e dar o segundo maior para a maioria, né? Mas estão em tratativas e até dezembro a gente tem que ter eleição, né? Pelo visto, não vamos ter folga nem no período entre Natal e Ano Novo, né? Porque a eleição deve se esticar até o último momento de dezembro, nessa tentativa de negociação aí do governo para continuar pautando. Porque qual a importância da presidência? É que quem determina a pauta é o presidente. Então, se tiver qualquer pedido incômodo, se tiver um pedido até mesmo de viés político, que a gente sabe que isso acontece, né? Joga ali um requerimento mais para inflamar o debate político do que para ter uma ação concreta, uma ação prática. Então, quem tem o poder de brecar é o presidente. Então, por isso, o governo quer continuar com a presidência da Câmara, embora a oposição tenha maioria. Não é uma tarefa fácil, né? Se conseguir, mérito para o prefeito. Se não conseguir, a oposição já é maioria, mas a tarefa não é fácil. Pois é, Aloysio, esse assunto aí da disputa entre Bruno Dauaire e o deputado estadual reeleito com quase 98 mil votos, o Bacelar, o Rodrigo Bacelar, que volta aí a Segov também, pauta para programa também. A gente vai debater sobre isso e já refletindo aí no que Arnaldo falou nessa disputa pela mesa diretora, né, Luiz? Eu vi esses dias uma analogia que, confesso, não tinha feito antes, de uma raposa felpuda da política de Campos. Analisando a diferença acima do esperado de Bruno Dauaire para Rodrigo em Campos. E me disse Raposa Felpuda, Rodrigo talvez esteja começando a sofrer, se distanciando de Campos, como o Garotinho fez, e como o Garotinho fez, se distanciar da base causa reflexo. Arnaldo estava na convivência ainda. Você nasceu que ano, Arnaldo? Nasci em 89. Quando você nasceu? Eu me lembro
eleição a Garotinho foi eleito em 88, não é isso? 89, isso mesmo. Eleição a presidente. E o Liceu, eu tinha saído há pouco do Liceu, eu fiz lá o que chamava antigamente de primeiro grau, e lembro a Garotinho entrando no Liceu. Eu conheci ainda muita gente, eu fui veterano de quem era, né, de quem estava lá, conheci muita gente, tinha saído de lá um ano, 2. Estudei da quinta ou oitava, da antiga quinta ou oitava. Garotinho entrou no Liceu como representante de Brizola, né, que disputou uma vaga para o segundo turno com o Collor, com Lula, acabou indo Lula. Quando o Garotinho entrou, ali, em 89, os estudantes, cara, eu estava presente, não foi ninguém puxando couro. Foi uma coisa natural. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Garotinho presidente do Brasil. E uníssono. Garotinho, lógico, adorou aquilo, né? E não foi puxado, não foi claque, foi uma coisa natural do estudante. Naquele tempo, o Garotinho estava muito ligado a Campos. E ele conseguiu transformar essa ligação que ele tinha muito forte em rejeição, quando o campista se sentiu um trampolim para Garotinho alcançar voos maiores no Estado e tentou chegar à presidência, né? Também em 2002, foi muito bem votado, passou Ciro, ficou pouco atrás de Serra, e fez o segundo turno com Lula na primeira eleição de Lula presidente, mas acabou não indo. A partir dali, Garotinho tenta primeira eleição dele, ele tenta contra Marcelo Alencar e perde-se e elege, acaba se elegendo em 98 contra César Maia. E a sensação que o campista passou a ter com o Garotinho a partir dali foi uma relação, esse distanciamento trouxe também um certo ressentimento. É muito cedo para falar isso de Rodrigo, é muito cedo, mas a analogia não me parece descabida. Você precisa acabar completar um ciclo, né? Falando de Garotinho, lembrando de fatos de 20, 30 anos. Mas esse distanciamento e essa resposta tão rápida nas urnas que esse distanciamento trouxe, talvez devesse acender os olhos de Rodrigo para uma necessidade de maior presença aqui na sua base, né? Que não se dá só por preposto na Câmara. Ainda que seja o irmão dele, Marco Bacelar, seja um cara muito ativo e tal, seja o pai dele, mas talvez seja isso. É cedo ainda para dizer, mas é bom ficar alerta. Porque se for... Porque a gente fala isso, comenta isso. Logicamente que Rodrigo parece que tem muito do pai, temperamento abrasivo, né, combativo, de enfrentamento. Mas o Rodrigo, por incrível que pareça, coincidência da vida, tem muita coisa, tem muita semelhança também em estilo com o Garotinho, né? Talvez mais que o próprio Vladimir, né? Muito talentosos os dois, eu falo Garotinho e Rodrigo. No meu entender, o Rodrigo talvez seja melhor na articulação e Garotinho melhor de eleição, ou tenha sido, né? Estou falando do Garotinho quando surgiu. Inícios muito fulgurantes, muito briguentos, né? Fazem também com isso muita, pelo estilo combativo, pelo estilo briguento, belicoso, às vezes, fazem colecionam muitos afetos. Eu acho que o Washington Reis é um exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, que acabou não sendo o vice-governador na chapa de Castro. Enfim, é cedo para dizer. Eu só acho que o Rodrigo deve ficar atento a isso. Em relação à mesa diretora, eu não vejo possibilidade. Concordo com o Arnaldo, a retirada do processo de cassação é um passo no sentido da pacificação, importante, mas assim, eu não vejo o elemento da equação em que o governo reeleja Fábio Ribeiro. Eu não projeto. A não ser que esteja algo aí no radar que eu não esteja vendo. Acho que a Arnaldo não está vendo, Aldir não está vendo, que cobre direto a Câmara. Eu não vejo esse elemento.
Né? A questão é matemática. Pode-se falar muita coisa da bancada da oposição. Você tem aí denúncias do CEPEST, quase todos eles envolvidos, né? Mas você não pode falar uma coisa, que ela não é muito coesa. Eu não vi, até um presente momento, ranhura nessa coesão. E aí a questão aritmética. Com Edson Batista, com o Thiago Rangel, a questão continua sendo aritmética. Vença quem tem a maioria. E se você olhar aí a possibilidade de uma virada de mesa, de uma virada de um membro dessa oposição para a situação, assim, visualmente falando, é muito difícil, né? A não ser que a gente tenha um raio-x aí para conseguir detectar isso, porque eu sempre disse aqui que o tempo é o senhor da razão, isso não sou eu que inventei, isso é a noite. Nada melhor do que um dia após o outro. Já falei isso aqui também, e isso eu digo em relação a Luiz e Arnaldo, a quem tem o poder, que é a máquina de um lado, a máquina executiva. Mas aí é preciso, e aí é aquela questão também pessoal, é preciso a habilidade do Vladimir para reverter essa situação. Mas será que porque a política, tudo é possível, né? Como já dizia aí o nosso eterno Feijó, até boi voar é possível. Mas será que é possível essa oposição que está aí? Desculpa, alguém falou aí? Na de Campos, ele falou uma política, ele falou uma política de Campos. Sim, exatamente. Não. Na política de campo, mas a Thalíria mesmo falou aí da foto com o Vaguinho, aí a gente vê hoje aí Fernando Henrique pedindo voto para Lula. São contextos diferentes. Desculpa a analogia, não creio que seja cabível, porque... tem contexto diferente. Há que se lembrar que Lula começou com o cabo eleitoral pedindo voto para Fernando Henrique para o Senado em São Paulo, em 79, onde o MDB deu uma coça homérica no então PDS, Partido dos Militares. Sim. Você tem uma questão temporal aí, né? Cada tempo é um tempo. Mas assim, falando de imediato e nesse calor da disputa, é o que eu tô falando, ninguém vira. Mas é o que eu tô dizendo, nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio, para descansar naquele lugarzinho quente e refrescar a cabeça. Eu não tenho nenhuma informação... As informações que a gente tem de bastidores é que tem 2 vereadores, sim, que o governo aposta. 2 vereadores que já estiveram lá, já estiveram cá, já estiveram lá de novo, já estiveram cá de novo. E são esses 2 vereadores que tanto o governo quanto a oposição estão olhando bem de perto. Mas como são informações de trincheiras e informações todas em off, a gente não pode revelar nomes. Faz parte do compromisso ético da profissão, né? Você conversa em off com a sua fonte, o off vai ser mantido naquilo que foi determinado como off. O que eu estou falando que existe essa conversa é o que eu posso falar, porque dos 2 lados, conversando com pessoas que articulam para os 2 lados, existem pelo menos 2 nomes que estão sendo bem vigiados, digamos assim, tanto de um lado quanto do outro, porque há um certo risco. E 2 viraria. Porque hoje, como eu falei, o grupo da oposição está com 14. São os 13 mais o Dandinho de Rio Preto, que é da base, mas está com o Bacelar. Né? É um modelo híbrido aí de posicionamento na Câmara. Então, o governo está com 11 e a oposição com 14. Se conseguir reverter esses 2, que são os principais alvos, não os únicos, mas os principais, passaria para 13. E também eleição de mesa da Câmara, eu venho de uma escola que boi também voa há muito tempo, que é São João da Barra. São João da Barra tem histórico de eleição de mesa, mas lá tem um tempero a mais porque é secreto. Então, tudo pode acontecer aí com maior intensidade. Aqui o voto é aberto, lá é secreto. Mas São João da Barra tem história da década de 90, por exemplo, de vereador manter a candidatura porque a esposa teve que levar o filho e mostrar, assim, para mostrar que a criança estava em segurança, então que podia seguir o combinado. Lá a situação de mesa sempre foi muito complicada. A própria eleição, a virada de mesa para a eleição da Carla Machado presidente, no governo de Betinho,
eu venho de uma escola que a gente já viu muita coisa acontecer na Câmara nos últimos minutos. Né? Então, aqui em Campos, isso também pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de o vereador não aparecer na sessão. Isso olha, um pneu vai furar no meio do caminho, vai acabar o remoto híbrido, só pode votar quem estiver presente. Tem movimentos acontecendo. Os movimentos estão acontecendo. E vamos ver até dezembro quem vai ter mais força. Se eu fosse apostar, aí é uma questão de convicção de quem está cobrindo isso já há algum tempo aqui na Folha, como eu falei, de ver a situação lá em São João da Barra, que sempre foi quente, eleição de mesa. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que a oposição continua vencendo. Mas os movimentos, enquanto quem acompanha, estou vendo que os movimentos estão acontecendo. Exemplo, como eu estava falando aqui, só para fechar, teve a questão do Maicon, mas ali, sinceramente, aquilo estava muito claro, estava muito explícito, diferentemente do momento agora, como você cita aí, 2 vereadores, a maioria nem sabe quem pode ser esses 2 vereadores. Já naquela época do Maicon Cruz, que rezou de mãos dadas lá com a bancada, com aquela coisa toda, né, com a situação, e depois votou contra, aquilo estava, aquela tragédia já estava sendo anunciada há muito tempo. Havia uma briga na internet e demissão de RPAs indicados pelo Maicon, aquela coisa toda que já estava anunciada. Aquilo ali, a qualquer momento, poderia acontecer sim, esse rompimento aí, essa traição, essa coisa, queira chamar aí os grupos, né, como quiser. Mas o voto foi contrário à base. Então, agora não está tão claro. Então, por isso que é mais difícil, como a Luísa disse, de entrar no radar assim, visual, até o momento não entrou. Mas eu repito e não tenho contato também com o Vladimir, muito pouco, às vezes num evento ou outro, mas essa situação de habilidade para lidar com essa Câmara é uma questão de tempo e de poder do Executivo. Aloysio, se você não quiser acrescentar nada mais aí neste programa sobre esse tema, eu quero convidar os senhores para fechar essa edição de hoje, dizer que amanhã estaremos aqui no feriado de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu quero falar assim, Nogueira. Por favor. Primeiro porque eu falei 79, rapaz, eu preciso ter mais humildade e consultar o Google. Minha memória, até que memória por fato histórico é boa, mas consultei aqui, foi 78. Eu errei por um ano, né? Mas lembro bem da foto. E engraçado, tem memória presente do fato, embora fosse muito garoto. É uma foto famosa, os dois panfletando ali no ABC, Lula e Fernando Henrique. Lula de bigode, né? Sem barba, e com Fernando Henrique panfletando. A segunda coisa é o seguinte, Arnaldo eu estou muito dedicado à eleição, né? Governador acabou e presidente. Eu tenho ocupado pouco a Câmara de perto. Arnaldo certamente está ocupando mais que eu, tem informação mais recente que a minha. Agora, eu continuo, a despeito de não, logicamente que o Fernando está falando porque a fonte dele, a informação não é desarrazoada e a fonte é segura, mas a questão, se eu falar aqui o português claro, como é que eu vou explicar? Quando o vereador começa a bater na água de parede, quer dizer o quê? O que quer dizer? Claramente, quando ele começa a bater na água do Paraíba. O vereador começa a bater na água do Paraíba, quer dizer o quê? Quer dizer que ele está precisando conversar com a direção da água do Paraíba. Inventar dificuldade para vender facilidade. Essa é a mais antiga do mundo. A gente tem, o próprio Vladimir falou, não é segredo, que teve um vereador que chegou lá e falou em 1 milhão, né? Eu sei que é um vereador, mas como não posso provar, não estava lá, enfim. Na véspera
da eleição lá, foi dia 15 de fevereiro, não é isso? 15 de fevereiro? Enfim, eu acho o seguinte, até dá que eu falo para não me complicar, mas eu acho que na mesa de negociação, o governo do Estado tem mais ficha do que o governo municipal. Pô. O Rodrigo votou para o Segov. Né? E acho que assim, os Bacelar têm uma característica que é assim, o pau canta entre eles. Agora, para a parte externa, eles são muito fechados. Como geralmente é qualquer família, aliás, né? Você tem as desavenças ali, mas se for com uma pessoa estranha, você todo mundo contra o estranho. É Marquinho Bacelar. Para Rodrigo e para Marco Bacelar e para Rodrigo, é um ponto de honra, entendeu? É inegociável. E para negociar, quem está na Segov, que é uma pasta, em qualquer governo, uma pasta muito importante, muito poderosa, com esses 22 bilhões da SEDAI aí, o Mike Roy esteja voltando a pingar com mais força, eu acho assim, desproporcional, entendeu? As fichas que você pode empilhar. Então, logicamente, que você pode negociar a palavra para cá, é normal. Você está sendo sondado para 2 propostas de emprego. Aí você vai na segunda proposta de emprego. O cara vai e pergunta quanto te ofereceram. Você vai falar o valor ou você vai botar para cima? Lógico, pô. Não, entendeu? O fato de estar havendo a negociação, perfeito. Vai haver essa conversa vai existir daqui até a eleição. Eu só não vejo, e volto a repetir, na equação, o elemento onde o município possa levar vantagem sobre o Estado. Isso. E Rodrigo é o Estado. Está na Segov. Não é Luiz XIV, né? Não é Luiz Simoá, mas tem muito poder. Diferentemente de outras eleições da mesa, agora são 2 poderes executivos brigando. Um gigante, que é o do Estado, e o outro da Prefeitura de Campos, que também não é de se jogar fora. Não é, mas ainda assim é muito menor. É muito menor. O poder de barganha é muito menor. É muito menor. É assim, é muito menor. Mas também aí, pô, a Padilha falou aqui, gente, você perde. Pô, a Arnaldo fez essa matéria, o Di fez. Eu fiz também, que a gente apurou para ajudar o Di. Olha os valores que você perde. Como é que dá para competir com isso? Não dá. Vamos ser realistas aqui. Não dá. Não dá. Se fosse naquele momento, 2016, o Estado em insolvência, o professor da UENF, tendo que recorrer doação de cesta básica para poder comer, é uma vergonha, tudo bem, o Estado está na pindaíba, mas não é outro quadro agora. E ainda que o município esteja recuperando suas finanças, graças aos ROIs, e agora vai aumentar ainda, porque essa guerra da Ucrânia vai a OPEP já, a Rússia com Emirados Árabes já estão segurando para poder subir o preço de novo. E o bom trabalho que o Vladimir tem feito também, né, o bom trabalho financeiro, a arrecadação própria tem aumentado também, eu acho ainda assim é desigual, entendeu? É desigual. Um bom campeão peso médio não é páreo para um bom campeão peso pesado. É um soco só do peso pesado. É questão de tamanho. É isso. Sim. Essa lembrança das 2 máquinas aí é fundamental, é importantíssima. Agora, o que eu disse sobre a habilidade, e aí o Vladimir já demonstrou em alguns momentos não tê-la em relação ao legislativo. Ele é habilidoso, foi, né, uma passagem brilhante lá
na Câmara Federal, como vários outros colegas dele aqui, deputados, declararam, falando, né, da habilidade dele, diferentemente do pai, mais ríspido, mais sisudo, Vladimir não, mais maleável, mais conversador, mas aqui ele não conseguiu implantar essa mesma dinâmica de habilidade de lidar com o legislativo e executivo. Então, né, aquela coisa daquele projeto, né, em maio do ano passado, enfim, né, em que alvoroçou a Câmara toda, já começou ali uma própria distensão, e a eleição foi também, né, muito mal calculada pelo Vladimir e pelo próprio presidente da Câmara, né? Se pegar um só agora, reverter essa situação, a única coisa que eu vejo aqui, e eu falei para vocês, é a questão do tempo que ele tem a favor dele, que pode também ser um fator contrário, mas a princípio, se ele souber usar, pode ser um fator positivo. Já que estamos todos falando as claras, sabe o que está a favor do governo também? O fato que você perde está suspenso e a máquina de RPA continua moendo. Então, sim, claro. Governo municipal, né? Isso. Você perde suspenso por decisão judicial, então muitos cargos estão suspensos. O Estado não pode ampliar as suas nomeações devido ao acordo de recuperação fiscal. O CEPERJ foi um caminho para que conseguisse fazer isso. Né? E o governo municipal continua moendo normalmente, não tem nenhum impedimento. Isso pode ser um fator. Isso pode ser um fator. Bom ponto. Esse é um ponto lógico. Bom. Eu queria falar outra coisa. Como que eu vou falar aqui? Desculpa, esse ponto me dou o braço a torcer, você pode ter razão. Perfeito. Agora, mais qualquer informação de cocheira, já que estamos sendo claros, é isso que dá a potência do golpe do cara, ser peso pesado, ser peso médio. Sim. Não, Arnaldo fechou a tampa. Bateu muito bem na tecla correta. Agora, o que eu quero tentar colocar para vocês aqui e fechar. A política de varejo feita pela prefeitura, talvez ela tenha mais abrangência, mais poder, mais penetração, mais popularidade para o vereador do que a política do Estado. Tipo assim, um vereador consegue benefícios para o seu eleitorado, para a sua comunidade, para outros projetos, talvez no varejo mais fácil na prefeitura do que no governo do Estado. E lembrar, o Segovia é uma potência, sem dúvida nenhuma, só que o governador fica na sala ao lado ainda, né? Mas o Rodrigo tem, sem dúvida nenhuma, uma caneta muito poderosa, que vai ser e que está sendo uma disputa bem interessante. Isso aí a gente não tem a dúvida, e há aí uma forçação de elasticidade aqui dos nossos conhecimentos políticos muito grande, é preciso se esforçar muito para tentar entender essa atual leitura aí da Câmara Municipal de Campos. É bom, eu gosto. Gente, são 8h49. Para que o povo fique com saudade da gente, vamos fechar mais cedo um pouco. Nacional, não? Quer falar um pouco então para fechar? Saiu a pesquisa ontem, IPEC, apontando Lula com 51% e Bolsonaro indo a 42% no segundo turno. O levantamento mostra estabilidade em relação aos números divulgados na semana passada. E Luísa, eu vou pedir a você para já começar com as suas análises sobre esse assunto, uma vez que você tem feito aí essas pesquisas desde de ano passado, né? Desde dezembro. Eu não sei se vou precisar aqui a data, eu vou acertar, mas para essa eleição, acompanhando todas as pesquisas e todos esses cenários aí dos números de vários institutos, tem sido você, e eu peço a você então para comentar essa última do IPEC, por favor. Vamos lá. Eu não fiz essa pesquisa, quem fez foi o Aldir, né?
Mas o que percebe? As pesquisas ficaram muito questionadas aí pela diferença que deram entre votos válidos na pesquisa da véspera da eleição, né? A saber, foram, no sábado, no dia 1º, foram MDA, IPESP, IPEC, que é o antigo BOP, Datafolha e Quest. Acertaram a votação de Lula. A MDA e Quest MDA, Quest e PESP, de maneira exata, 48, 49, Lula teve 48,53, se não me engano. Então ficou muito ali, nem mais de erro, é exato, né? E na margem de erro, Datafolha e PEC acertaram. Agora, a diferença para Bolsonaro foi realmente muito grande. A maior delas foi a Datafolha, da diferença de 7,2 pontos. Para baixo, todos para baixo. Cara, essa discussão está rolando entre os especialistas do Brasil todo, do mundo, com analogias, com erros cometidos pelas pesquisas da Grã-Bretanha no Brexit, na eleição de Boris Johnson em 2016, com erros cometidos pelas pesquisas dos Estados Unidos, na eleição de 2016 também, de Donald Trump. Embora a eleição dos Estados Unidos é eleição de colégio eleitoral dos estados, é delegado do estado. Grosso modo, votam aqui nessa bancada aqui, Arnaldo, eu e você, Cláudio Nogueira e Beto. Vamos colocar aqui... Vou botar mais um aí. Vou botar Beto, mais quem? Cristiano. Pronto, 5. 3 votam em um candidato, 2 votam em outro. Os 5 votos do vencedor vão para o candidato vencedor. Então, é uma eleição completamente diferente. É difícil para, às vezes, o brasileiro entender. Não é o voto popular. O voto popular elege delegados. E aquele estado onde o vencedor ele leva todos os delegados. A diferença do voto popular, se for por um voto popular que um ganhar, ele leva os 50 delegados da Califórnia por um voto popular. Entenderam? É totalmente diferente. E o que elege é o delegado. É a soma de delegados. Então, as pessoas também erraram na eleição que importa, que é do colégio eleitoral de 2016, apontando a vitória de Hillary Clinton, que venceu no voto popular por mais de 2 milhões de votos de diferença, mas perdeu no colégio eleitoral. Pesquisas erraram agora no Chile, na Constituição do Chile, que foi aprovada, com quase 70% dos votos. E as pesquisas, a Datafolha, por exemplo, para ser mais... que é o mais conhecido brasileiro, é o mais atacado pelos bolsonaristas também, né? Até o nome que o Bolsonaro Datapovo, né? O Datafolha, no primeiro turno de 2018, errou por 6 pontos os votos do Bolsonaro para baixo. No primeiro turno, e acertou exatamente o segundo turno. Datafolha errou no primeiro turno de 2012, 7,2 pontos abaixo de Bolsonaro. Vamos ver como vai ser o segundo turno. Agora, o William Passo, que é geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, fez como esse ponto que a Arnaldo levantou aí, é um ponto lógico, né? É aquela coisa, cara, você pode não entender, mas tem lógica, você tem que respeitar o argumento. A Arnaldo fez do CPR de suspenso e a máquina da RPA moendo. É verdade, eu me rendi, é um argumento lógico, né? O William falou o seguinte, porque é muito menos difícil calcular o segundo turno que o primeiro. Porque não tem voto útil. Pô. Não tem migração. O que os institutos alegam? Que justamente porque as pesquisas apontavam a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno, o que se configurou, Lula só venceu por menos de um ponto e meio, né, dos votos válidos, bateu na trave. Essa perspectiva de Lula se eleger no primeiro turno fez com que o antilulista, não é nem o bolsonarista, não, é o antilulista,
queria votar, que estava indeciso, queria votar em Ciro ou Tebet, migrasse todo para Bolsonaro. Então, gerou voto útil ao contrário. Agora, esse movimento, ele é incapaz de existir no segundo turno. Entendem? Então, é mais difícil errar. É mais difícil errar. O voto tem menos caminho para passar. É uma coisa ou outra. E vamos falar a verdade. Esse segundo turno, ele foi antecipado, ele já foi no primeiro. Né? É meio que a prorrogação. Não diria que não é segundo tempo, é prorrogação. A prorrogação na época do Golden Goal, entendeu? Marcou, não acabou. Agora, temos ainda 20 dias para a eleição. Eu acho o seguinte, a IPEC mostra estabilidade, hoje sai Poder Data, amanhã sai com a ESCA, instituto que eu mais confio, a Atlas também, que tem feito um belo trabalho, e vamos ver. Agora, tem uma coisa da IPEC que a gente tem que ficar atento, porque se mostra estabilidade no espaço de 5 de outubro, quer dizer, no caso foi quarta-feira, né? Quarta-feira, não é isso? Quarta-feira para ontem, no espaço de 5 dias, Lula e Bolsonaro, Bolsonaro teve uma oscilação para baixo no estimulado ali, e no voto válido ficou a mesma coisa. No entanto, o que é muito preocupante para o PT é que a rejeição, Bolsonaro caiu 2 pontos, Lula subiu 2 pontos. Né? É o limite da margem de erro, indicando uma aproximação. Essa eleição vai ser definida pela rejeição. O voto útil vai ser feito pela rejeição. O PEC tem projetou que 3 entre cada 4 eleitores que vão votar no 30 de outubro vai votar porque não quer que assuma a presidência. Então, o que era sabido, né? Agora, a rejeição de Lula e Bolsonaro se aproxima perigosamente para Lula. Nas intenções de voto, Lula mantém estabilidade, mas a rejeição se aproximando é perigosa. A disputa de segundo turno com rejeição igual, eu usei a metáfora do peso pesado e peso médio aqui para falar é o seguinte, MMA, os dois parados, sem fintar, sem defesa, dando um soco na cara do outro. Você não sabe o que vai acontecer. Qualquer um pode cair. Entendeu? Chama no MMA de trocação aberta, né? Dar e receber murro na face. E, aliás, estão distribuindo murro, né? Porque é uma campanha de pior nível do que essa. Sou de criação cristã, fui criado na igreja católica, fiz primeira comunhão, as freiras queriam que eu é sério, piada, mas as freiras foram falar com a mamãe porque eu tinha que ser padre, tinha vocação, e depois eu fui com a igreja batista e também foram falar com a mamãe que eu tinha vocação para ser pastor. É porque eu gostava de ler a Bíblia, então eu conhecia as histórias. O que estão fazendo com religião nessa eleição? Olha, eu tenho um amor tremendo ao Cristo. O que estão fazendo com religião nessa eleição é uma evolução de 300 anos. Né? Estamos voltando à época do Império, onde você tinha religião oficial no Estado. E para qualquer uma, tá? Para qualquer uma. O Estado laico não quer dizer Estado ateu. O Estado laico se confunde muito isso, e está errado. É mais uma das tantas fake news que se utiliza aí. Religião não pode ser critério de eleição. Não é para evangélico, não é para católico, não é para cristão, não é para muçulmano, não é para ubandista, candomblé, budista, ateu, judeu. Isso não é critério. Não pode ser. Eu acho até que pode ser você, por identificação, o cara que você conhece da sua religião, você votar nele. Mas agora o que está sendo feito no Brasil, a armadilha que Bolsonaro armou e Lula, o PT está caindo, vai divulgar uma carta para os cristãos. Cara, me desculpem,
tem maior interesse por religião. Não parece porque não tem prática religiosa, mas é um dos assuntos que a vida inteira eu mais procurei conhecer, por perceber o poder da religião na alma humana, o quanto ela move a história humana, o homem, o indivíduo e o coletivo. Não é critério. Isso é regredir ao Brasil Império, quando nós tínhamos religião oficial. É uma regressão antirrepublicana. E é muito, 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 muito perigosa. E pode ser o caminho sem volta. Concordo e muito. Ontem fiquei também apavorado. Na verdade, tanto a Igreja Católica quanto as demais religiões, cara, sempre teve política. Não existe essa coisa de não ter participação, mas não é orientação para que o eleitor esclareça sobre os seus candidatos, simplesmente não. Está havendo uma perseguição que vai, a Luiz, Arnaldo, a quem nos acompanha, até da cor da roupa. De acordo com a cor da sua roupa, você pode ser expulso da igreja. Então, assim, a gente precisa rever essa questão toda. E, na minha opinião, é aí que está o ponto em que a esquerda não está conseguindo entender essa campanha e captar essas novidades aí dessa eleição, e que pode, né, tomar sim uma virada. Não acredito que não é impossível, não, é muito difícil, mas que não é coisa impossível. Arnaldo. Ô, Nogueira, vamos concluindo, 9:02, ou a gente continua? Não, só para você tecer os seus comentários finais também. Você é religioso, fala o que você acha. É isso aí. Em relação à Igreja Católica, eu já falei aqui em outros momentos, não sei se aqui ou se foi na redação, a gente vai conversando tanto sobre política que a gente acaba se confundindo. Vejo de maneira particular, e aí a Luiz conhece mais história, muito mais história do que eu, pode até concordar ou discordar, mas eu vejo que depois da ditadura, na qual a CNBB teve um forte papel, como a OAB teve, como entidade de representatividade, a CNBB, os bispos se posicionavam, fechavam a igreja para guardar pessoas de ataques da ditadura militar nos grandes centros. No pós-ditadura, a CNBB meio que se afastou de alguns assuntos políticos, como posicionamento firme em defesa de candidato A, B ou C. Né? E tem um outro fator que deve ser levado em consideração, que o catolicismo vem perdendo fiéis, enquanto as igrejas protestantes, sobretudo as neopentecostais, vêm crescendo no país. Mas uma vez eu até falava sobre isso aqui, de que o voto evangélico é um voto segmentado. E fui criticado aí nos comentários como se não pudesse ser. Pode ser, como o Luiz falou, voto por afinidade. Mas é ruim quando vira fator decisivo para voto e vira voto de cabresto. Esse é o grande perigo. É virar voto de cabresto em benefício a um ou outro, e aí, como Nogueira vem colocando com questão de uma segregação dentro da própria igreja, separando os fiéis devido ao seu posicionamento político, e isso não faz bem jamais. O Estado, como disse o Luiz mais cedo, o Estado é laico, e graças a Deus que o Estado é laico, que continue assim. Mas se caminharmos do jeito que estamos vendo a situação no país, infelizmente poderemos ter uma mudança em relação a isso. É um caminho sem volta, né? Vejo como lamentável, critico a igreja da qual faço parte, porque muitas vezes tem essa divisão toda e é exposta essa divisão toda. O bispo de Campos, Dom Roberto, é extremamente criticado por setores conservadores da igreja, por ser uma pessoa mais progressista, de uma visão mais progressista. Inclusive, teve denúncia relacionada ao bispo que se coloca a CNBB entre os bispos aí que são mais ligados à esquerda. Não estou concordando, estou falando que aconteceu a denúncia. Né? E no segmento evangélico, os pastores têm quase que uma unidade em relação à sua postura política. E isso não ajuda, né? Isso não ajuda, mais atrapalha do que ajuda. Você aconselhar o fiel a ter um voto decisivo, um voto reflexivo, analisar as propostas, isso é pertinente. É o papel do pastor, do líder
político, seja o pastor da Igreja Católica, porque também pastoreia um rebanho, o sacerdote, seja o pastor da Igreja Evangélica, seja o líder de uma religião espírita, de um candomblessista, um bandista, enfim, judeu. Isso faz parte da atribuição do líder, que é quem está à frente da instituição religiosa. Agora, sobrepor o seu candidato, isso eu acho que fere um pouco o próprio princípio da democracia, né? Em que cada um deve formar a sua opinião e aí decidir no voto quem ele acha que é o melhor candidato. Perfil do Rodrigo Bacelar Oficial está aqui no Instagram, acompanhando a gente. Eu disse o perfil, se é o oficial, está aqui. Só registrar aí. E outros também que entraram aqui pelo Instagram para nos acompanhar. Gente, são 9h06. Amanhã, no feriado, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, estaremos aqui a partir das 7h10 para não só continuar com essas análises, mas aprofundar um pouco mais sobre esse momento político que o Brasil passa, que o Brasil vive, que é aí uma série de elementos novos na eleição, que tem atordoado aí institutos, alguns eleitores, enfim. Amanhã vamos trazer aqui análises mais detalhadas sobre esses assuntos e também dar uma repassada nessa eleição aí de Estado, né? Por que não? Bancada amanhã completa aqui a partir das 7h10. Começo por Aloysio. Obrigado aí por hoje, amigo. Bom dia e até amanhã. Amanhã tem edição do Jornal Impresso, logo bem cedo, nas bancas e também na casa de todos os assinantes. Folha da Manhã. Então, Aloysio, por hoje, obrigado e até amanhã. Obrigado aí. A entrevista foi mais curta, né? Voltamos aí amanhã. Hoje vai ser um dia de edição de impresso, né? Confesso que estou meio cansado porque eu acordei cedo, não consegui voltar a dormir, fiquei com medo de perder o programa, vou dar uma dormida antes de pegar esse no impresso. E para finalizar essa coisa de religião com política, religião quer dizer religare, né? No latim, você se ligar a algo maior. Né? Eu acho que você pode sim votar por afinidade de princípios, e esses princípios podem ser, sim, você pode ter identificação através da religião. Isso é plenamente salutar e democrático, seja assim. Né? Mais uma vez perguntado qual seria esse limite entre o que é divino e o que é do mundo dos homens da política, teve um rabi que disse que é Deus que é de Deus, é César que é de César. Né? Tem um tempo, né? E o Yoshua Ben Youssef, que se chama mais conhecido como Jesus. Está em Marcos, está em Mateus, está em Lucas. Né? É bom ler a Bíblia de vez em quando. Bom fechamento, muito bom. Obrigado, então, até amanhã. Meu caro Arnaldo Neto, também muito obrigado. Até amanhã, às 7h10. Calma aí um bocadinho, senão 10 minutos eu sei que faz falta para você também. Obrigado, Neto. Com certeza. Se tem algo positivo na propaganda eleitoral que está tão rasteira aí, como o Aloysio colocou, são esses 10 minutos. Antes eram 20, né? 25. Agora 10 minutos. Né? Então a gente chega amanhã às 7h10, se Deus quiser. Amanhã é feriado, para nós católicos, sobretudo, já que falamos de religião. Amanhã é dia da Padroeira do Brasil, em razão do feriado nacional. Ainda mostra como o Estado é laico, graças a Deus, que a gente falava, né? Nós temos feriados cristãos, feriados católicos, tem dia promulgados também em relação aos evangélicos, tem dia da liberdade religiosa, que todas as religiões precisam ser respeitadas, e, como falávamos, a democracia é basicamente esse respeito, se respeitar todas as religiões, que se vote para afinidade, sim, mas que não se misturem as coisas. Eu acho que essa tem que ser a maior mensagem. Não se deve misturar
Votar por afinidade não é uma coisa. Agora, você misturar, se você não votar, você não é cristão, se não votar em fulano, se não votar em ciclano, e aí começa a ficar um discurso um pouco, digamos que impositivo, né, para não usar outro termo, não usar um autoritário, não usar um termo ditatorial, enfim, digamos impositivo só por enquanto. Mas vamos torcer que a gente consiga passar por momentos de turbulência e que o Estado continue laico, graças a Deus, que a expressão que eu ouvi lá atrás. A gente tem uma ideia, Deus seja louvado, está na cédula do real, né? O Estado continua sendo laico, embora na própria cédula do real tenha uma menção a Deus. Então, os espaços públicos têm crucifixos, enfim, existe um respeito à religião, existe o cristianismo, que é a maior religião aqui do Brasil, mas isso não se pode misturar com o Estado em momento nenhum, muito menos candidato A, B ou C, que tentar se apropriar disso num período eleitoral. No mais, amanhã a gente tem bastante tempo para conversar ainda. Bom dia, Luiz, o Nogueira, todo mundo que nos acompanhou até agora. Eu posso falar mais uma coisa? Desculpe. Por favor. Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu acho que é um erro tremendo não reconhecer que o Brasil é montado sobre uma sólida base cristã, seja ela católica, seja ela protestante, evangélica, né? Protestante estou voltando lá para Lutero e Calvino. É um erro não reconhecer isso. É um erro não reconhecer o que de bom essa base deu ao Brasil, né? E ao Ocidente de maneira geral, né? Agora, se alguém achar diferente, ele tem direito de achar. Isso é democracia. E aí é o limite da religião e da política. Eu acho isso, tenho convicção disso, mas outra pessoa pode achar diferente de mim. Eu não posso forçar ela a votar pelo que eu acho. Isso vale para mim. É uma questão de fé, é uma questão pessoal. É isso. Eu tenho muito medo. Confesso a vocês que de todas as flertadas aí com fakes, com essa questão de ministro do meio ambiente, que é desmatador, que é a favor das irregularidades, da boiada passada, de tudo isso que eu tenho mais medo e preocupação é esse uso indevido da religião. Estou usando indevidamente a religião, infelizmente. E não é uma religião, estou usando as religiões. Gente, muito obrigado. Valeu por hoje. Um bom dia para vocês que nos acompanham aqui também pela Folha FM. Amanhã, 7h10, de volta, e bem cedo o Jornal Folha da Manhã nas bancas e na casa dos assinantes. Obrigado também aos anunciantes que participam aqui conosco. Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacinas, com o apoio de Green Energia Solar.